Hoje é o último dia da nossa série das 7 cartas, né? As 7 igrejas do Apocalipse. E a semana que vem Deus vai abençoar e preparar. Nós vamos fazer um formato um pouco mais dinâmico no culto de ensino, para que todos nós, né, poderemos, assim, dessa forma, aprender uns com os outros. Amados, existe um ditado aí fora que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Isso, apesar de ser apenas um ditado popular, um aprendizado, algo de sabedoria humana e não espiritual, mas nós vemos essas verdades, né, quando olhamos para a palavra do Senhor. Eu creio que já falei isso aqui, mas vou falar de novo, relembrar. Na verdade, não sou eu quem diz, o próprio Jesus nos contou uma vez uma parábola, né, de um fariseu e um publicano. Ambos sobem ao templo, né, para orar. E ali o fariseu, ao ver aquele publicano, ele começa a fazer a sua oração, agradecendo a Deus, porque ele não é como aquele pecador. Ele dá o dízimo em tudo, ele jejua, ele ora, enquanto o publicano, e nós vamos nos lembrar, eu já falei aqui também, já aprendemos o que era um publicano. E o publicano, ele entra envergonhado, né? Ele nem sequer ousa levantar a sua cabeça. E a oração dele é uma oração simples. Senhor, tenha misericórdia de mim, pois eu sou pecador, eu sou falho. E ao final da parábola, Jesus ele faz um questionamento, uma pergunta. Qual dos dois que saiu justificado? Isso nos ensina muito, né? Isso nos ensina sobre a nossa, por assim dizer, a nossa arrogância em relação a nós mesmos. E o próprio Jesus diz, porque aquele que se humilha, aquele que se exalta é humilhado. E aquele que se humilha, esse é exaltado. Isso nos abre um leque de reflexões, de coisas que nós precisamos entender. A grande verdade é que nós precisamos olhar com sinceridade para nós, para o nosso evangelho, para o evangelho de Cristo, melhor dizendo. Nós precisamos olhar com sinceridade para o nosso coração, porque nós sabemos como nós somos, como nós nos encontramos diante de Deus, e quantas vezes nós somos falhos, nós somos pecadores, e todos nós precisamos e dependemos da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa salvação, ela não vem e nunca veio, né, dos nossos atos, mas ela vem da graça do Senhor. E alguém pode olhar e dizer, mas Tiago falou, né, das obras. Isso, na verdade, Tiago não é uma contradição, é algo que Tiago complementa. Por quê? Porque toda a fé, ela produz uma obra. É por isso que a fé sem as obras ela é vazia. Se nós somos salvos, se nós tivemos um encontro com Jesus, isso vai produzir em nós algumas atitudes que vão corroborar, que vão mostrar, que vão provar, né, de forma prática que nós tivemos esse encontro com Jesus. Isso é maravilhoso, porque o sacrifício de Jesus, ele não apenas nos oferece a salvação, mas juntamente com ele vem a transformação. E pode até parecer que não, mas isso tem tudo a ver com o texto que nós acabamos de ler. Essa palavra, né, dada à igreja de Laodiceia, a última igreja do Apocalipse, a igreja mais rica. Nós falamos da sede, Éfeso. Nós falamos da mais famosa, Sardes. Nós falamos da mais fiel, a igreja de Filadélfia, na semana passada. Nós falamos de todas as igrejas aqui, agora chegamos na mais rica de todas elas, a igreja de Laodiceia. E essa é importante, essa mensagem, porque isso nos mostra, né, a questão de como nós enxergamos a nossa realidade diante de Deus e como nós enxergamos também a presença dele, a face dele em nossa vida como um todo. Para que nós não pecamos no decorrer da nossa caminhada, como aconteceu com essa igreja. Isso, né, e nós já aprendemos e entendemos que
para que nós possamos observar e entender com clareza a mensagem de Jesus, nós precisamos olhar para a cidade. E a cidade de Laodiceia tem muitas coisas para nos mostrar e para nos apresentar. A primeira delas é que era uma cidade que ficava ali próxima à cidade de Filadélfia e também, de Sardes, as duas penúltimas que nós estudamos. Ela pertencia à região da Frígia, que era ali, fazia parte da antiga Anatólia. E todas elas fazem parte, as 7 igrejas, elas fazem parte da região da Ásia Menor, que é a atual Turquia. Aquela cidade, ela tinha 3 rotas comerciais. Essas 3 rotas comerciais fazia com que aquela cidade ela não fosse rica, mas que ela fosse muitíssimo rica. Ela não era apenas rica, ela era milionária. Ali haviam, dada a grandeza da cidade, ali haviam estádios, ali haviam teatros, ali haviam lojas e todo tipo de comércio. E tudo isso juntava e fazia com que a economia daquele lugar ela prosperasse cada vez mais. Só para a gente ter uma ideia, a grande cidade de Éfeso, ela tinha 2 centros comerciais. A grande cidade de Laodiceia tinha 4 centros comerciais. É o dobro dos centros comerciais de Éfeso, que era considerada a capital. Ali era lar de grandes banqueiros, de grandes empresários. Tinha bancos naquela cidade, tinha empresas, e nós vamos falar um pouco mais adiante sobre isso. Ali tinha também os maiores comerciantes de toda aquela região, eles moravam, eles habitavam em Laodiceia. E aquela cidade ela era tão rica que no ano 61 depois de Cristo houve um terremoto. E nós falamos sobre isso aqui lá, na cidade de Sardes. Assim como Sardes, Filadélfia, Laodiceia também estava próxima ao Monte Tímulos. E essa região, toda essa região, era muito afetada por grandes terremotos, abalos sísmicos, E ali no ano 61 depois de Cristo, houve um grande terremoto que devastou a cidade de Laodiceia. E como nós vimos, por exemplo, em Filadélfia, e como nós vimos também em Sardes, era comum que quando houvesse um desastre desse, o Império Romano ajudava na construção da cidade, mas eles eram tão ricos que eles mesmos reconstruíram a cidade. Talvez eles pensaram consigo, até a gente falar com Roma, para Roma saber, até eles começarem a fazer alguma coisa, vai passar anos e nós vamos ficar com a cidade destruída. Vale lembrar que nós não estamos numa era como hoje, que era só mandar um WhatsApp lá, parafraseando aqui para César: César, teve um terremoto aqui, e daqui a 5 minutos ele responde. Não, era necessário enviar um mensageiro, era necessário toda uma burocracia que levaria meses, quem sabe anos. Então, para compor toda essa burocracia, eles mesmos, com o dinheiro do próprio bolso que eles tinham de sobra, eles investiram e reconstruíram toda aquela cidade, e para poupar. E ali também existia, além dessa riqueza, existia também uma coisa interessante, que era uma das faculdades de medicina mais conhecidas daquela época. Essa faculdade onde as pessoas elas estavam estudando a parte medicinal, e tanto os professores, os pesquisadores, os médicos, eles desenvolveram pela primeira vez na história, nós vimos aqui algumas vezes já nas 7 igrejas. Nós vimos a cidade de Pérgamo, que criou o pergaminho. Nós vimos a cidade de Sardes, que criou a moeda. E agora nós vemos a cidade de Laodiceia, que criou pela primeira vez na história um remédio para a visão, um remédio para os olhos, uma espécie de colírios. E ali, essa pesquisa, esse remédio, ele surge e traz ainda mais riqueza, ainda mais poder para aquela cidade. Esse remédio começa a ser vendido, exportado, levado para fora, para toda aquela região. Além disso, ela também era conhecida e se gabava por ser a maior exportadora de lã. Essa lã, elas eram tiradas das ovelhas e eram feitas vestes, eram feitas roupas, ou até mesmo vendida só a própria lã, era toda exportada, levada para toda aquela região. Então eles eram conhecidos por ser a maior
produtora de lã ou de a indústria têxtil, né, por assim dizer. Eles exportavam, criavam roupas de todos os tipos à base da lã. Agora, para finalizar esse contexto, esse cenário que está sendo moldado, que está sendo construído, para que nós possamos entender a mensagem de Cristo, nós precisamos analisar uma última coisa, que é as cidades vizinhas de Laodiceia. Laodiceia ficava no meio de duas cidades, tanto quanto conhecidas de nós. A primeira é Hierápolis. Hierápolis ficava mais para cima de Laodiceia, e mais para baixo de Laodiceia ficava a conhecida cidade de Colosso. E ali no meio dessas duas cidades estava Laodiceia. Existia um vulcão, nós já vimos falando algumas semanas sobre essa região, né, que tinha vulcões, tinha terremotos, desastres naturais, e lá para cima em Hierápolis tinha um vulcão, né, e na nascente desse vulcão, ali próximo, corria um rio chamado Rio Lico. Esse rio ele corria de Hierápolis, passava por Laodiceia e terminava lá em Colosso. E aqui nós começamos a entender a mensagem de Jesus para essa igreja. Primeiro porque, por estar mais próximo do vulcão, as águas em Hierápolis eram águas quentes. E por estar mais longe do vulcão, as águas da cidade de Colosso eram águas frias. Então, para que se usa, qual é o ensinamento de Jesus? Jesus ele diz, porque nem és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso nos chama a atenção, porque naquele tempo, e não só naquele tempo, até os dias de hoje, a água quente é usada para fins medicinais. Quem nunca teve um dia corrido de trabalho e chegou em casa, esquentou um pouco de água, pôs uma bacia e colocou as pernas lá dentro, né? Quem nunca, até hoje, os spas, eles usam as águas quentes para relaxar o corpo. A água quente ela é usada para fins medicinais, ela é usada para fins de relaxamento. E a água fria? A água fria, ela era usada na cidade de Colosso, ela era usada para alimentar os animais, para matar a sede dos animais, a sede dos viajantes, a sede da cidade. Mas e as águas mornas de Laodiceia? Para nada serviam. Inclusive, essa cidade era conhecida por ter tudo, eles tinham todo o poder, eles tinham toda a riqueza, mas eles não conseguiam comprar, uma nascente boa de água, porque eles não tinham água potável. Isso nos mostra alguma coisa, isso nos mostra que muitas vezes a gente confia demais no nosso próprio eu, muitas vezes a gente confia no nosso bolso, na nossa reputação, na nossa própria inteligência, mas algumas coisas o dinheiro não pode comprar. O dinheiro ele não pode comprar uma família nos pés do altar de Jesus. O dinheiro não pode comprar o sono. Ele até compra a cama, mas ele não compra o sono. Ele até compra um carro, mas ele não compra a alegria, a felicidade. O dinheiro ele não pode comprar a salvação que é dada a todos, a quem quiser, gratuitamente. Isso nos mostra um parênteses, e alguém aqui, quem sabe, eu já fiz isso, tomar água morna. Aquilo quando bate no estômago, embrulha de tal jeito que a gente, parece aquela sensação ruim, aquela coisa ruim. E Jesus, ele manda uma mensagem, a mensagem mais dura de todas as 7 igrejas, porque a igreja em Laodiceia, ela não recebe nenhum elogio, ela só recebe críticas de Jesus. E ao longo dessas semanas nós vimos algumas igrejas que receberam só elogios, outras que não que receberam elogios e críticas. E agora nós estamos diante dessa cidade e ela recebe apenas críticas de Jesus. Isso nos mostra uma situação. Jesus ele usa a situação para dizer: vocês são mornos, vocês não estão fazendo a diferença, vocês hoje não servem para nada. E como é perigoso ter dinheiro, ter recursos, ser uma boa igreja, mas ainda assim não fazer diferença no mundo, porque o que eles faziam era nenhuma diferença.
Precisamos observar que não é citado martírios, perseguições, tudo isso porque quem sabe nos dá a entender, o texto nos dá a entender que eles não tinham problema nenhum, eles falavam como o mundo, eles viviam como o mundo, eles andavam como o mundo, eles se vestiam como o mundo, não tinham diferença nenhuma de olhar um crente da igreja de Laodiceia e alguém que não é crente, e por isso nós já aprendemos uma igreja que não faz diferença para o mundo, uma igreja que não faz diferença no mundo espiritual, ela não precisa ser combatida, porque uma igreja morta, ela não causa uma revolta em Satanás ou no inferno. Uma igreja morta, ela não precisa ser combatida, porque afinal ela está morta. Isso é um perigo para nós. E ao olhar esse texto, e eu durante muito tempo me questionei, mas por que é que Jesus está dizendo quem dera fosse frio ou fosse quente, né? Porque a gente é acostumado a olhar para esse texto e espiritualizar, dizer que Jesus está falando da frieza espiritual ou do aquecimento espiritual, e não é sobre isso que Jesus está dizendo. É claro que nós podemos, tirar algum aprendizado espiritual do texto, mas o que Jesus está dizendo, a água em Herápolis serve para fins medicinais, a água fria de Colosso serve para trazer alívios, mas as águas, ou vocês me causam náusea, eu estou a ponto de vomitar da sua boca, os cultos de vocês não tocam o meu coração, a vida de vocês não honra o meu nome, e como é perigoso, porque nós somos chamados, não para sermos os melhores, não para sermos, quem sabe, os mais ricos, os mais belos, os mais estudados, não, mas nós somos chamados para fazer a diferença por onde quer que nós andemos. Nós somos chamados para levar o nome de Jesus, as boas novas do Evangelho, por onde quer que nós andemos. E aquela cidade, eu tenho certeza que aquela igreja, ela começou de uma maneira correta, ela começou no seu coração com o desejo de servir a Deus, ela começou na sua essência com a boa intenção de levar as boas novas do Evangelho, mas o tempo foi passando e o dinheiro foi falando mais alto, eles começaram a se encher de si, e o problema daquela igreja era o orgulho. Orgulho esse, porque eles achavam que por ter riquezas, por ter bens, por ter poder, por ter posses, eles estavam acima, quem sabe, das outras igrejas, eles estavam acima, eram melhores do que os outros de outros lugares, de outras regiões, de outras cidades. É por isso que Jesus diz, e o que Jesus está dizendo era uma frase que aquela igreja dizia, porque no versículo 17, o próprio Jesus diz: como dizes, ou seja, vocês estão dizendo, aí ele abre um parênteses, rico sou e sou enriquecido e de nada tenho falta. O orgulho dessa igreja, como eles mesmos diziam, não, nós somos ricos, nós não precisamos de nada, eu vou orar para quê? Eu tenho dinheiro, eu tenho posse, eu já sou salvo, afinal, eu chego em qualquer lugar, as pessoas me recebem, eu chego em qualquer lugar, as portas são abertas, o tapete vermelho é estendido para mim, sabe por quê? Porque a riqueza, o bem material, ele abre as portas dessa terra, mas nós vimos a semana passada que as portas dos céus só são abertas para quem é fiel a Deus. A riqueza, ela pode abrir as portas, quem sabe, dos palácios, das casas das pessoas. As pessoas podem olhar e olha, essa pessoa é importante e querer ficar idolatrando ela. Mas nós vimos na igreja de Filadélfia e foi fiel e as portas foram fechadas para ela dessa terra, mas as portas do reino estavam abertas. Somente com a fidelidade a Deus, somente com o amor a Deus é que nós podemos alcançar o reino dos céus, porque essa terra ela vai passar, este mundo ele vai passar, toda a história terrena, humana vai passar. Mas a palavra do Senhor, aquele que é eterno, aquele que não tem começo, não tem meio, não tem fim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o amém. As palavras de Deus não passam, o seu reino não passa. Veio o Império Romano, veio o Império Babilônico, veio tantos reis, tantos homens, e todos eles morreram. Mas o reino celestial, ele continua eterno, ele continua aberto e receptivo para qualquer um que deseja ser nascido de novo. A mensagem de Jesus para essa igreja é: o orgulho de vocês matou a fé de vocês. Orgulho esse que veio do próprio diabo, porque o diabo foi quem olhou para os céus,
e disse, subirei o meu trono, me assentarei, colocarei acima do trono de Deus. E esse orgulho foi a queda de Satanás. E desde que o mundo é mundo, o orgulho, a arrogância tem cegado a mente, a visão dos crentes. Quantos estão aí fora, né? Crentes mesmo, eu estou falando, perdidos em uma religião vazia, uma religião barata, porque nós temos sim uma religião, mas essa religião, se ela não for acompanhada de um coração temoroso a Deus, se a nossa religião ela não for acompanhada de um coração lavado e remido no sangue do Cordeiro, se a nossa religião ela não for acompanhada de atitudes que Cristo teria, de nada vale a nossa religião, porque este orgulho, ele muitas vezes faz a gente cegar a mente e não enxergar a real situação que nós temos diante de Deus. Aleluia! Porque nós precisamos olhar para nós. E todas as vezes que eu olho para a palavra de Deus, todas as vezes que eu olho para o Evangelho de Cristo, eu chego a uma conclusão, que eu preciso melhorar. Eu preciso ser melhor, eu preciso me parecer mais com Jesus Cristo. E nós vivemos em uma grande roda gigante, e tem épocas, parece que nós estamos mais próximos dos céus, mas que épocas que parece que a gente está um pouco distante. A gente se ajoelha para orar e não sente nada. A gente muitas vezes vai à igreja, busca a Deus e parece que os céus estão de bronze, mas nós precisamos entender que o reino dos céus, ele não é a base do emocionalismo ou a base dos sentimentos. O reino dos céus é a base do comprometimento. Por isso nós precisamos ser mais comprometidos do que motivados e persistir nessa salvação, persistir na busca pela santificação, para que o orgulho ele não crie raízes no nosso coração, porque uma vez que o orgulho, a soberba, ela criar raízes no nosso coração, ela vai cegar os nossos olhos e a gente começa a achar, não, mas eu canto bem, mas eu estou na igreja, mas eu estou na Santa Ceia, mas eu prego, eu sou no tipo de oração, eu topo, e aí a gente acha que nós ser salvo por causa disso, mas nem o nosso orgulho e nem a nossa soberba entrarão no reino dos céus. O que nos faz ser salvos é a nossa intimidade, a nossa comunhão, o nosso coração diante de Deus. É isso que nos vai fazer a salvação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção é que no meio de tudo isso, o próprio Jesus, ele diz, eis que sou a porta e bato. E é muito bonito, eu muitas vezes ouvi isso, muitas vezes eu ouvi crentes falando isso, evangelizando. A gente chega para uma pessoa afastada da igreja, uma pessoa que não aceitou ainda Jesus como seu Salvador, fala, olha, Jesus está batendo na porta, ele quer entrar e fazer morada no seu coração. E isso é sim uma verdade, isso é sim uma coisa maravilhosa. Mas eu quero trazer uma outra visão para essa mensagem, essa frase de Cristo. Jesus, ele diz, eu estou à porta e bato. Ele está dizendo para a igreja, ele não está dizendo especificamente para uma pessoa, para um indivíduo. O que isso significa, pregador? Isso significa que pegaram Jesus no meio da igreja, jogaram ele para fora, fecharam as portas e ele está lá fora batendo. E quem sabe o culto está rolando lá dentro, e o louvor está rolando, a pregação está acontecendo, e todo mundo está anestesiado por uma emoção, por um sentimento, e Jesus está lá fora batendo, querendo entrar, querendo fazer morada, mas eles tiraram Jesus e colocaram quem? Colocaram o seu ego, colocaram o seu orgulho, colocaram o homem no centro. E não é muito diferente do que nós vemos hoje. Existe um negócio chamado antropocentrismo. Essa palavra grande significa que antropocentrismo nada mais é do que o homem no centro de tudo. Isso não é coisa moderna, isso não é coisa de agora, isso já vem de anos e anos, séculos e séculos atrás. E o que é isso? O homem no centro, e todas as coisas elas têm que corroborar, para trazer prazer, trazer alegria e felicidade para o homem. E esse ensinamento, infelizmente, entrou também nas nossas igrejas, nas nossas congregações,
por aí, Brasil afora, mundo afora, e hoje as pregações é só sobre, olha, eu vejo a porta aberta, eu vejo a chave, e você é o ponto fraco de Deus, você é o lindinho de Jesus, mas isso não é evangelho. O evangelho ainda é sobre arrependimento, ainda é sobre salvação, porque não adianta nada a gente ver a chave e chamar aquele dia a trombeta tocar e a chave, a gente ficar aqui nessa terra, não resolve nada. A porta está aberta na terra, mas se a porta dos céus não estiver aberta, não resolve nada a minha riqueza, porque lá na porta do céu, se eu chegar com o meu dinheiro, de nada vale, porque nada compra aquele que é dono do universo, nem ouro, nem prata, não existe nada que ele não tenha, não existe nada que ele não possa fazer, nada está fora do alcance, do domínio do Todo-Poderoso. Por isso nós precisamos entender que precisamos ter o coração lavado e remido no sangue do Cordeiro, se nós queremos e quisermos habitar os céus de glória. Aleluia! Quando nós olhamos para trás, nós vemos pessoas correndo atrás de Jesus pelo que ele faz e não pelo que ele é. Nós vemos as pessoas buscando bens materiais, nós vemos as pessoas se emocionando, e hoje tem crescido a questão, né? Tem até um evento aí, que é um evento neopentecostal moderno, por assim dizer, né, que então colocam um monte de jovem lá, o jovem fica caindo para trás, e cai para trás, e tem aquele êxtase, mas aí chega na segunda-feira, nada muda na vida, né, continuam com a mesma vidinha, continuam sem transmitir, sem transparecer a mensagem, a mudança interior, a mensagem do Evangelho. E o que mais nos dói é porque nós olhamos para a palavra e nós vemos que Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Nós podemos sapatear, nós podemos pular na presença de Deus, pode cair para trás, pode chegar na igreja e ter o melhor culto, mas se a nossa vida não for mudada, se a nossa vida ela não for transformada, não valeu de nada. Nós não somos convertidos, nós somos apenas convencidos. Alguém nos convenceu. Porque a maior mudança não é se eu falo em línguas, não é se eu prego ou que eu faço qualquer coisa na igreja, mas se as pessoas elas olham para a minha vida e veem os frutos do Espírito, e veem os frutos de transformação. Enquanto nós estamos correndo atrás de coisas tão banais, as vidas por aí afora estão morrendo sem a salvação. Enquanto nós estamos correndo atrás das coisas materiais, as pessoas estão saindo da igreja porque se frustraram, porque alguém prometeu ou falou alguma coisa que não veio da parte de Deus e aí não aconteceu, e a pessoa se frustrou e saiu da igreja, porque afinal não, Jesus disse, eu fiquei lá e nada aconteceu, e nós começamos a viver de ritos, e o que Jesus ele quer não é apenas um ritual, o que ele quer é obediência, o que ele quer é o coração quebrantado na presença dele, o que ele quer é alguém que nega a si mesmo por amor a ele, para ter a presença dele, para ter a face dele. Aleluia! Isso porque ele veio para nos dar a vida e nada mais do que isso. É claro que ele é muito bom, ele é tão bom que ele nos abençoa, ele nos dá coisas, né? Ele abre as portas para nós, isso tudo é maravilhoso, mas nada disso toma o nosso coração. O que tem que estar no nosso coração é a presença dele, é o amor dele, é a graça dele. Ele deve ser o principal na nossa vida. Pode tirar o carro, pode tirar a casa, pode tirar o que for, mas não tirando a presença de Deus na nossa vida. Isso já nos basta, essa graça, essa presença já nos basta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque essa frieza, essa mornidão espiritual, né, isso nos leva a entender que aquela igreja, ela entrava, saía de culto, fazia, quem sabe, campanha, e a vida não mudava, ficava sempre na mesma coisa. Isso nos mostra que as aparências, elas enganam. E nós vendo ao longo dessas semanas que as igrejas, elas, né, quem sabe alguém olha de fora e vai dizer, nossa, essa igreja é maravilhosa, mas Jesus, ele vê o nosso coração, ele não vê como o homem vê, ele não vê como nós vemos, ele olha o oculto e o escondido, ele olha qual é a raiz, porque nós também já falamos isso, eu posso fazer as coisas certas pelo motivo errado, posso, isso pode acontecer. E isso não significa, né, que eu estou necessariamente errado, mas fazer a coisa certa pela motivação errada também não nos leva para os céus. Mas nós temos uma boa notícia. A boa notícia é que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela ainda está
disponível para nós. E a grande verdade é que aquela igreja que se dizia tão rica, aquela igreja que era tida como a igreja mais rica, a cidade mais rica de toda aquela região, diante daquele que conhece o coração, ele a chama de miserável. Você tem dinheiro? Miserável. Eu vejo você, não vejo sua riqueza. Você, para mim, é miserável. E olha só que pesado, aquela cidade que vendia lã, que exportava roupas para o mundo inteiro, diante de Jesus, ela estava nu. E aí Jesus diz, você manda roupa para toda a região, você cobre a nudez de todo mundo, mas você não consegue cobrir a sua nudez, porque diante de mim eu não vejo essas roupas bonitas, eu vejo a nudez do seu pecado diante de mim. Aquela igreja, aquela região que exportou, que criou, que inventou o maior colírio, até então, na época, um remédio para as vistas. Jesus diz, olha, é muito bonito esse colírio que vocês estão vendendo, que vocês descobriram, que vocês fabricaram, mas diante de mim vocês são cegos. E a grande verdade é que eles eram cegos, pobres e estavam nus. E essa realidade é muito pesada para nós como igreja. Essa realidade, para mim, é muito pesada como pastor de congregação, porque como é que eu estou diante de Deus? Porque diante dos homens é uma coisa, as pessoas podem olhar e dizer, nossa, você é rico, você exporta roupas, você tem um remédio para as vistas, mas Deus está olhando nos céus e dizendo, não, você é miserável, você é um cego e você está nu. Isso é o grande perigo das nossas aparências. E aí alguém pode olhar e dizer, não, mas eu estou ileso porque eu não sou rico. Mas a questão da idolatria não é apenas sobre o dinheiro. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus no nosso coração é idolatria. E é por isso que todo pecado ele é idolatria, porque nós estamos tirando Deus do centro e colocando o nosso desejo, colocando o nosso eu, o nosso ego, as nossas vontades no lugar do Senhor. Nós estamos tirando Jesus, jogando ele para fora, ele está lá fora batendo, a gente, fica aí, que eu vou fazer aqui o que eu quero, e uma hora, quem sabe, eu te chamo, E aí, mas a graça dele é tão maravilhosa que ele tem o convite para aquela igreja, e esse convite se estende para mim e se estende também para você, porque Jesus, ele diz no versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Isso nos mostra a graça maravilhosa de Jesus, porque apesar de toda aquela situação daquela igreja, ele amava aquela igreja. Apesar de todas as mazelas, de todos os erros, trapaças, porfias daquela igreja, ele amava aquela igreja e por isso ele estava repreendendo ela. Por isso ele estava castigando. E quantas vezes Jesus ele chega e nos castiga, ele nos repreende, isso porque ele nos ama, isso porque ele quer o melhor para nós, isso porque ele quer nos levar para o céu. Jesus está muito mais interessado em que nós vamos para a glória do que a gente andar de carro novo, do que a gente ter casa, carro, terreno. Ele está muito mais interessado em nos levar para a glória do que nos dar qualquer outra coisa nessa terra. Isso é maravilhoso, porque ele nos ama, ele está à porta, e olha o conselho de Jesus, e ele diz assim, eu te aconselho que compre de mim ouro. E olha que maravilha, Jesus é maravilhoso. Aquela cidade, aquela igreja era rica, muitíssimo rica, milionária, e Jesus está dizendo, olha, compra de mim ouro, você quer ser rico mesmo? Compra do meu ouro, esse ouro seu aí não vale nada. Esse ouro, o dinheiro que você tem, de nada vale, porque o meu ouro, ele é provado no fogo, o meu ouro te faz enriquecer. Isso é maravilhoso, porque o ouro está dizendo sobre o reino dos céus. O que Jesus está dizendo para aquela igreja, está dizendo para mim e também para você, poupe de mim ouro, e o ouro é a salvação. A salvação é o que nos faz viver, é o que nos completa, a salvação que só Deus pode dar. A salvação, isso sim, você quer ver uma pessoa rica de verdade, é o salvo. O salvo ele pode não ter nada nessa terra, mas ele é rico, ele é milionário porque a riqueza dele é celestial, a mansão dele não é nessa terra, a mansão dele é na glória, o ouro dele, o galardão dele não é nessa terra, é na glória, e quando ele vai para lá, para a glória, lá o ladrão não rouba, a praça não come, enquanto aqui as pessoas estão uma roubando as outras, uma sendo mais esperta que as outras, e aí como aconteceu o Fernando Collor da vida, vem a pessoa se matando, guardando rios de dinheiro no banco, e vem um presidente e rouba todo o banco, o dinheiro do povo, vem a crise mundial e acaba com tudo,
né? E essa incerteza, isso nos mostra que dinheiro não vale de nada. E o segundo conselho de Jesus para aquela igreja e também para nós é: eu te aconselho que compre de mim também vestes brancas, para que não apareça a vergonha da tua nudez. Eles vendiam roupas para o mundo inteiro, por assim dizer, mas a roupa de Jesus, ela cobre o nosso pecado. Porque a nudez na Bíblia é o pecado. Nós podemos até usar roupas de grife, roupas de marca, roupas caras, mas as vestes brancas de Jesus, ela pode cobrir o nosso pecado, ela pode nos justificar diante de Deus. É as roupas celestiais que podem apagar, lançar os nossos pecados, as nossas mazelas no mar do esquecimento, para que nós possamos ser vistos, justificados diante de Deus. Que é compra. E o último conselho de Jesus é: aconselho-te também que compre de mim colírio para ungir os teus olhos e para que vejas. Jesus está dizendo: eu posso abrir os seus olhos espirituais para que você enxergue a sua real situação. Porque se o nosso coração estiver endurecido, se as nossas vistas estiverem fechadas para as verdades espirituais, como é que haverá transformação? Porque se nós não reconhecemos as nossas mazelas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, como é que nós poderemos ser transformados, restaurados pelo Senhor? Por isso Ele é o único que pode abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar a nossa realidade diante dEle e saber que nós precisamos dEle, nós precisamos da graça dEle, da misericórdia dEle, nós precisamos da presença do Seu Espírito Santo todos os dias na nossa vida, porque essa presença que nos faz servir, é esse Deus que renova as nossas forças, e mesmo quando tudo parece que não vai dar certo, e mesmo quando todas as portas se fecham, a graça, a misericórdia dele nos abraça, nos restaura, nos renova e nos encoraja a seguir em frente na nossa caminhada, nos encoraja a batalhar, a continuar essa peleja, a continuar essa luta, até o dia em que chegaremos diante do céu de glória. Aleluia! Se coloca de pé.